Boas pessoal, olha, vamos aqui nós para mais um vídeo, aqui numa conversa a três, onde o meu amigo Miguel e o meu amigo Ricardo já estão em linha. É verdade. Bom dia pessoal. Bom dia. Como é que é? Vamos Boas. aqui, qual é o tema que vai surgir? Off-road com motas de pista. Ei! Ai, que medo! Olha, eu já vi um gajo, havia um que era ao quilómetro infinito, fazia isso com uma Hayabusa. Estás a ver? Eu faço com a Hornet. Não é de pista, mas faz de conta. O que é uma Hayabusa? O que é uma Hayabusa? É Sim. uma Suzuki 1300 ou 1300, né? Acho que é É 1300 ou é 1400? Ok. É uma Isso Hayabusa, é uma isso Suzuki. É pista, isso é pista. É pista, é. É para correr, Aquilo é não um barco, aquilo parece um barco. É, sabes que eu sempre achei que essas motas que dão 300 a hora não deviam ser vendidas ao público. Deviam ser apenas Só para motores pista. para pista, para competição. Tu não podes andar na rua com um daqueles Ferraris rebaixados da Fórmula 1, tu não podes. Aquilo não é carro para circular na rua, essas motas também não deviam ser. Então, tanto que a H2R não é para público. A H2, Mas a há um- Kawasaki H2 existe Há uma... Yeah. para a rua. E depois existe a H2R, Há um- que é a versão mais potente, que não podes andar na rua, só pista. Nem sequer te matriculam. Porra, os carros e motas deviam ser feitos para vender ao público e deviam vir todos limitados. Não devia ser possível um carro dar 300 a hora ou uma moto dar 300 a hora, uma vez que o limite não é esse, não é? Não faz sentido? Ou faz? Epá, Epá, como tens os limites de velocidade, isso, teres um carro que dê 300 ou dê 150 ou 160, seja qual deles for, já vais em excesso de velocidade. Agora é a maneira como atinges essa velocidade, estás a ver? E acho que é deixas necessário, isso, epá, olha, eu falo por mim, para mim acho necessário o carro ter um bocadinho de potência para tu teres uma ultrapassagem mais rápida e não metes ninguém em perigo. E se tu tiveres um carro mais lento e limitado e cortado, corres o risco de eu ir a ultrapassar, o carro da frente dá um cheirinho de acelerador, porque sim, e tu ficas nas covas, ficas no outro lado da faixa e não tens carro para passar. E se calhar travar já é um bocadinho tarde demais. então, Por olha, isso, é pá, Yeah. velocidades extremas não. Velocidades extremas também não vou por aí. Mas ter assim um bináriozinho bom, é pá, isso concordo. até depois como é que os brutos do Mas teclado pronto. mediam a pilinha? Como é que? Ah, pois, isso... Como é que os brutos do teclado mediam a pilinha? Para dizer, ai, a minha dá 302, a minha dá 305. A minha pilinha é maior Ah, que a tua. pois, então, Pronto. mas isso... Como é que eles isso- faziam? Mas... É. Pois, não sei, isso... não era fácil depois, não. Dava uma discussão pano para mangas, não sei como é que isso depois surgia, mas para. Estás a ver? Pois. Por isso, eles... Não, e depois é assim, tens as estradas deslimitadas, tens a Isle of Man e tens também a Autobahn na Alemanha Sim. que não tem limites, portanto, essas pessoas compram esses carros para poder explorar ao máximo e ir para track days e não sei o quê, só que estão matriculados para poderem ir para os track days sem terem que ir em reboque. Só que um gajo que compra um carro desses, epá, tem que ter dinheiro para investir para o resto, né? Yeah. E então... Sim. E também tens sempre a tentação. Tu mesmo que claro. tenhas a matriculação, tens sempre a tentação. Seja carro, seja moto, né? Estamos a falar aqui num veículo automóvel, pronto. Mas tanto carro como moto, tu estás em cima de uma moto ou de um carro, tens sempre a tentação de dar uma gasada, dar uma aceleradela, pronto. Claro. Olha, e agora virei, pô, Bem. não devia, estou a subir a M2. Então vai, segue. Não há Olha, problema eu- nenhum. Olha, eu acabei de sair do off-road da Hornet, portanto... Bem, Pois. olha lá. Vou pegar assim um bocadinho, já que estávamos a falar de motas, vou pegar assim um bocadinho no tema que a gente deixámos pendurado, só para não ficar pendurado do outro vídeo. Motas, grupo ou sozinhos? Depende Pessoal, da O que é que perspectiva, dizem? da quantidade das pessoas e de com quem vais andar. Eu acho que tens de ter muita confiança nas pessoas com quem vais andar para te respeitarem o andamento. Eu digo isto porque eu tenho carta há pouco tempo, vocês sabem que eu tenho carta há 1 ano e uns meses
Aliás, eu tirei carta no dia 23 de agosto. Não foi este ano, não foi 2023, foi 2022. Portanto, tenho 1 ano e 6 meses de carta, sei lá, nisso. E já andei em grupo e neste momento ando sozinho. Contudo, se me convidarem as pessoas certas para eu ir rolar, pá, eu não digo que não, mas nunca mais do que 2 pessoas. Ou seja, eu, outro e mais outro. 3 gajos. Porque não, muita gente é muita confusão. Tudo bem, a malta vai tipo os lobos em grupo, como eles fazem lá na América e não sei o quê, aqueles lobos e não sei o quê. Mas acho que isso é uma confusão muito grande e depois basta um dar um toque no outro, aquilo cai em 50 e é merda. Isso é, para mim, não me parece que seja proveitoso, ninguém aproveita da viagem, aproveitam só da confraternização da confraternização no fim do passeio e no início. E durante separarem as motas, porque de resto nem os intercomunicadores conseguem fazer comunicação uns com os outros. Por isso, pá. Mas também deixa-te que me diga que para andares em grupo também existe umas certas regras. Então, pronto, não é regras, obviamente não está escrito em nenhum lado, mas as pessoas, os próprios grupos alinham isso de maneira a que ninguém corra perigo, não haja perigos. Normalmente andam sempre em diagonal, nunca andam de lado a lado, andam sempre com um certo afastamento um do outro. Vai sempre uma pessoa à frente a medir a velocidade. Normalmente no motoclube normalmente é sempre o presidente. Estipula uma velocidade e depois no fim vai outra pessoa com intercomunicação com o primeiro, que é para se alguém começar a ficar para trás, comunicam. Logo a seguir ao presidente, ao primeiro, ao que vai abrir caminho, vão as pessoas com menos experiência, que é para o da frente ir sempre a acompanhar o andamento dos mais inexperientes. E os mais experientes são os que vão no fim. E normalmente isto são aquelas regras básicas, pronto, lá está o que eu estou a dizer, não é uma regra, não é uma coisa 100%, mas normalmente acontece isso. Eu quando ando em grupo andamos assim, fazemos assim. Pronto. Agora, tens outra vertente que o Ricardo tem uma opinião diferente, que é as velocidades e o acompanhar ou fugirem, abalarem. Ricardo? Opa, não só. Diz lá qual é a tua opinião. Eu comecei eu fiz umas viagens com um grupo de motas aqui de baixo, logo quando tinha para aí 2 ou 3 meses de conduzir esta moto, e a primeira até foi engraçada, a segunda também, mas eu depois comecei a ver a cena deles, é do tipo, vão parando, vão bebendo, e eu sou precisamente o oposto. E então deixei de circular com eles e aprendi a ganhar gosto por andar sozinho. Ou então, como o Miguel diz, com 2, 3 pessoas, acho muito mais tranquilo. Eu acho uma irresponsabilidade muito grande a velocidade, o beber enquanto se conduz e... Não achas que isso dá mal nome aos motociclistas? Isso vai do ideal de cada um. Pronto. Pois é. Eu sou um bocadinho suspeito, que eu gosto de velocidade, mas obviamente quando pratico essa velocidade, pratico-a sozinho. Faço isso quando estou sozinho. Quando estou em grupo, respeito as pessoas. Para já, as outras andam mais do que eu. Essa é a primeira. Que eu também sou maçarico, também tenho, apesar de ter carta há 20 e poucos anos, só comecei a andar de moto para aí há 2, vai fazer 3 anos. Por isso eu também sou maçarico, também me considero maçarico. Mas quando quero acelerar, faço sozinho, não faço em grupo. Essa é o primeiro ponto. Respeito as pessoas que vão comigo, que às vezes até têm motas mais fracas, que acontece num grupo, pronto, no meu motoclube, nos Alhos Vedras, nos amigos Alhos Vedras, há pessoas, há companheiros meus que têm motas mais fracas do que a minha. Ou seja, se a gente saímos juntos, paramos juntos. É a primeira. Do ponto A ao ponto B, vai tudo junto e chega tudo ao mesmo tempo. Pá, eu acho que isso é uma premissa muito importante. E assim respeita sempre a pessoa. Epá, e aquilo é uma maneira de confraternizar.
Eu acho que andar em grupo sim, eu gosto muito de andar em grupo, porque é uma diversão quando a gente chega ao local, é uma diversão extrema que, pá, muito boa, há um convívio muito grande, mas também gosto de andar sozinho. Mas para isso escolho as pessoas com quem ando. Se eu estou naquele motoclube é porque gosto, pá, não ando tantas vezes como queria porque a minha disponibilidade não é grande, mas gosto de andar em grupo. Mas porque é este grupo, porque se for outro tipo de pessoas, pá, não vou. Ou prefiro andar sozinho. Ou então com pessoas que andem ao meu ritmo. São pessoas conscientes e são pessoas que sabem o que é que estão a fazer e que já tiveram se calhar aqueles momentos de juventude, ou seja, de passar a pôr isso da velocidade e não sei o quê, e agora estão só a desfrutar a vida. É que parece que não, mas um gajo em cima da moto desfruta muito mais do que num carro, né? Um gajo estar ali enlatado é diferente. Eu já tive aqueles momentos de adrenalina máxima quando a Rita é de Pias. Pronto, morava em Pias. E a estrada que vai de Beja para Pias, aquilo são curvas e contracurvas e aquilo é uma estrada espetacular. E eu andava nisso dos carros, do tuning. Epá, eu fazia aquela estrada num quarto de hora, quando a maior parte das pessoas faz 45 minutos. Andava sempre com a faquinha nos dentes. Mas isso já passou, agora já não o faço. Né? Mas isso acontece muito agora. Um gajo acaba por ser consciente, né? Um gajo tem que ter consciência daquilo que está a fazer e tem que ter consciência de que existe mais para além disso. Um gajo tem que aproveitar o momento de estar a andar de moto e estar a desfrutar da cena. Pá, neste momento, olha, passei agora aqui na praia do Samu. Estou a desfrutar, vim até aqui e agora vou-me embora. Epá, eu podia fazer esta reta que aqui está. Isto são 400 metros. Eu podia dar uma gazada aqui, a moto toda traseirada e aqui o pneu a patinar. Mas apanhavas a polícia logo ali à frente. Ficavas com o fim de semana estragado. Não vale a pena, mas podia fazê-lo. Podia dar uma gazada aqui, que é o que toda a gente faz nas motas. A moto chega ali ao fim da rotunda, dá uma gazada aqui, arranca e vai. Epá, mas para quê? Olha, sabes onde é que eu gosto de mandar uma grande pneus. gazada na minha 125 e digo-te onde? Dentro da garagem. Para fazer Faz um barulho do caraças. Até parece que tenho uma 7,5, uma cena assim. A diferença é que só tens um cilindro, os outros têm 2, ou têm 3, ou têm 4, depende. Pois, mas também só tenho um cérebro e só tenho um corpo, percebes? Por isso anda bem emparelhado. Yeah. Entendes? Pois. Mas, olha, tu estavas a falar a nível de andar em serra. Eu agarro na 125 do meu pai, que vão começar a sair vídeos também no meu canal por causa disso, que eu vou começar a restaurar a moto agora em breve, depois destes problemas que tive. Isto começa a ficar tranquilo e já consigo fazer as coisinhas que quero. Mas curta à brava, um gajo fazer tipo uma estrada diferente, com mais curvas, ou um off-road, que a moto como é mais levezinha, se acontecer, deixá-la cair, é fácil de levantar. Yeah. Pá, curto também fazer isso, e é uma 125, aquilo não dá a ponta de um corno, aquilo dá 100 a hora e tem que estar esmifradíssima. Só dá 100? Mas isso vamos de encontro ao que falámos no vídeo anterior. Não é preciso velocidade para tu te divertires, não é preciso a moto, lá está, vamos falar outra vez disso, não é a moto que faz o motociclista, nem coisa, o motar está dentro de nós, não há cilindrada que pague isso. Tal e qual. Pronto, só que há outros, e depois há outros que vivem mais a velocidade, outros que vivem menos. Olha, o Miguel, o Ricardo está-se a perder. O Ricardo está-se a perder. Deve estar a entrar na serra, está a ficar sem rede. Bem pessoal, acho que já explorámos aqui um bocadinho o tema aqui do andar em grupo ou andar sozinho. Também falámos um pouco de outros assuntos e fiquem por aí agora, deem as vossas opiniões, o que é que acham, se gostam de andar em grupo ou não gostam, pá, digam a vossa opinião, escrevam aí nos comentários, que nós teremos todo o gosto em responder e ouvir-vos, claro. Agora fiquem por aí, porque o próximo vídeo também vai sair com um tema novo, vamos decidir na altura também, não vamos deixar assim em suspense, que é para vocês e depois ficarem curiosos. Ok? Então vá malta, chega até ao próximo vídeo.